Olá, como vai você? Eu estou aqui para a gente conversar sobre um tema muito interessante e de maneira bastante abrangente, a arte abstrata. Vamos para isso? Vou abrir o PowerPoint para nortear a nossa conversa e, se você precisar, haverá algumas anotações, então conforma melhor a aula. E imagens, né? Por isso que estão aqui. Bom, vamos parar para pensar essa arte abstrata. O que é a arte abstrata? Eu sempre digo para os meus alunos que é importante pensar como um artista, né? E porque sim, todos nós temos um artista aí dentro. Uns vão desenvolver isso mais rápido, outros não desenvolvem, mas enfim. Quando nós pensamos em criar, especialmente nas artes visuais, alguma coisa, é muito comum que nós nos embasemos na realidade que nos cerca. É muito comum. Então, eu vou representar, desenhar, moldar coisas que eu vejo. Um corpo, um jarro, frutas. Isto é, eu me volto para uma realidade exterior. E quando eu me volto para essa realidade exterior, eu faço algo conhecido por um grupo num determinado momento cultural, porque as referências são as mesmas. Então, eu faço algo que é figurativo. Eu olho e é uma figura. Quem faz arte abstrata não se preocupa tanto com essa realidade exterior. O artista que faz arte abstrata, via de regra, trabalha com uma realidade outra, um universo também muito interessante, sensível e que normalmente tem a ver com algo que lhe vai por dentro. Então, não é tão palpável, não é concreto a priori, não é? Mas é algo que lhe vai por dentro. Às vezes instintivo, às vezes sacralizado. Então, isto é a arte abstrata. Para ficar mais simples, vamos fazer aqui uma comparação entre figuração e abstração. Vocês têm à sua esquerda uma pintura que foi feita com trincha muito rapidamente. E mesmo sendo feita muito rapidamente, com a trincha, nós percebemos um corpo feminino vestido em seda azul, percebe? Sentada sobre uma cadeira castanha de madeira com dois braços, onde um dos seus braços repousa no braço da cadeira e o outro cai displicente, tão displicente quanto estão as pernas. Interessante, não é? E do outro lado, um desenho que parece que foi feito muito demoradamente, numa expressão de dentro para fora, e que por mais que você queira ver uma hélice e cornos a partir de cubos, essa forma não existe na realidade exterior. É uma criação, é uma engenharia. E é sobre isso que nós vamos falar, a abstração. O primeiro mito que você vai ter que tomar cuidado é que a abstração não é algo que surgiu nas vanguardas europeias. Durante muito tempo se propôs, e eu mesmo aprendi assim, que o abstracionismo é o que havia de mais novo entre as vanguardas. Hoje eu pondero que não. Eu pondero que ser expressionista é muito mais pujante. E por que isto? Porque se nós teremos a abstração entre as vanguardas, repudiando, abandonando alguns preceitos do Renascimento, esse tipo de arte é pré-existente. Onde nós vamos encontrá-los, especialmente em padrões étnicos. Eu deixei aqui para nós duas circunstâncias. Você tem à sua esquerda vetores, nós chamamos de vetores, tá? Mas são desenhos da cultura asteca. Sim. Ah, mas eles se inspiravam muito nas formas da natureza. Verdade. E do outro lado, uma forma celta. É muito curioso, mas nas etnias em que o homem não é compreendido uma imagem e semelhança de Deus, portanto, ou dos deuses,
Portanto, onde se trabalham com formas espirituais, a manifestação da arte é cotidiana, não é algo para museu ou para ser venerada, contemplada. E mais do que isso, além de ser algo cotidiano, faz formas abstratas como no resgate do Deus interior, do espírito da selva, do espírito das águas, do espírito da força suprema. Os celtas vão ter uma mitologia bastante elaborada. Entre eles haverá deuses como Thor e haverá também espíritos. No caso dos astecas também acontece fenômeno similar. Nós vamos ter algumas entidades que chamam a atenção e outras que conversam com a natureza. Essa conversa com a natureza cria um rito do sagrado cotidiano. E as pinturas corporais, as indumentárias, normalmente levam a esse caminho. Eu trouxe aqui uma experiência de uma tribo Nok africana, mas poderia ser os povos originários do Brasil, que também têm essa prática. Nós vamos ver como essas formas são orgânicas ou geométricas, né? Porque eu tenho ali das duas coisas. E como está voltado para o corpo, as formas em espiral. E, inclusive, era importante que todos nós saibamos que o abstracionismo é algo registrado desde as cavernas. Na arte dita pré-histórica, que eu também não gosto desse conceito, né? Mas na arte do Paleolítico, Lacô, por exemplo, você vai ter alguns espirais, algumas linhas avulsas, e isso são chamados de macarones. É um termo europeu para designar uma arte europeia. Percebe? Agora, e o abstracionismo enquanto vanguarda? O que eu preciso saber? Bom, você precisa saber que essa expressão, especialmente com o ismo, né? Porque o ismo carrega um tom de pejoratividades, de crítica e de conformação de um período, não é? De um fenômeno estético. Sim, nós teremos aqui, dentro da Europa, a assimilação dessa arte tão vigorosa. E você vai perguntar assim para mim, mas por que os modernos vão trazer isso à tona? Por vários motivos. Parte disso deriva desde o século XIX, quando se combate bastante o positivismo e o materialismo. E aí nós vamos buscar explicações que traduzam uma espiritualidade mais forte. Em nome disso, eu preciso apresentar para vocês a primeira pintora abstrata da Europa, de um grupo chamado Os Cinco. Muita gente pensa que o primeiro pintor foi um russo. Sim, porque ele é o mais famoso, né? E são ensinados assim nos livros de história. Eu mesma já ensinei assim muitas vezes, como se fosse o Kandinsky, o gestor de tudo isso. Não foi, não foi. Na realidade, há um grupo de pessoas pensando como seria o mundo a partir dos primórdios, o que seria no pós-vida. E tudo isso se dá desde meados do século XIX, quando uma mulher chamada Helena Blavatsky, sim, abandona um casamento malfadado e vai parar no Tibete, onde ela aprende os lamas, que são textos sagrados, são versos. Ela queria trazer os lamas para o Ocidente, não deixaram, e ela só poderia trazer o que decorasse. De mais de 90, ela conseguiu decorar uns 34, e ela vem com isto e apresenta na Europa e na América, nos Estados Unidos em especial. É claro que os cristãos a desacreditaram, e hoje, se você pesquisar ainda na internet, vão falar que era uma bruxa, que era insana, era uma mulher com muitos poderes paranormais e muito estudiosa da espiritualidade. Ela vai deixar um germe na Europa chamado teosofia, quando você estuda religiões e filosofia simultaneamente. Dentro desses grupos, há uma artista chamada Hilma af Klint, que vai fazer desenhos maravilhosos. É muito difícil o material sobre ela no Brasil, mas atualmente tem chegado materiais sobre o abstracionismo mais complexos. Eu mesmo adquiri um agora na pandemia, e aí a gente tem mais materialidade para falar sobre ela e o entendimento da cosmologia, ou seja, como é que o mundo se deu. Essa ideia do
criacionismo ter sido derrubado pelo darwinismo, com ela vai passar por uma revisão. E ela faz uma série de propostas. Essas imagens vocês conseguem na Wikipedia, na Wikipédia, na internet, e vocês vão ver. Inclusive, aqui eu deixei lá no início, é dela, porque cabia ser assim a homenagem, já que a gente estuda ainda a arte por uma perspectiva muito europeia, então, e ela é uma mulher esquecida, achei que era legal colocá-la lá. No Brasil, a arte abstrata tem que ser assimilada antes de mais pelos nossos povos originários. Eu dei um aulão este ano e propus isto por lá. Se você perdeu, vá até o YouTube e assista essa parte, que é muito interessante. Bom, mas aqui na sequência, abstracionismo sensível ou informal? Nós temos dois tipos de abstracionismo, o sensível e informal e o formal e geométrico. Percebe? Nós temos duas correntes. Nós vamos começar pelo sensível, porque é este que a Ilmar Klint faz, e especialmente o Vassily Kandinsky. Se você quiser saber como é que ele foi gestado, ele é pautado no instinto, no inconsciente, numa intuição. E aí, a partir dessa intuição, nós temos desenhos que são dados ao fantástico, ao universo do maravilhoso, mas que surge como uma necessidade subjetiva, uma necessidade intrínseca ao ser. Quem mais vai dar vazão para isso nas vanguardas serão os expressionistas, especialmente dentro de um grupo chamado O Cavaleiro Azul, que gostavam de ouvir músicas, e isso é algo tão interessante, porque a teosofia natural do final do século XIX também esbarra no simbolismo que se pauta na música. Então, a música como essa possibilidade de elevação, de sinestesia, e aí sim a liberação do ser para além daquilo que se vê na realidade externa. Nós vamos ter sempre muitos jogos de formas orgânicas e as cores são sempre muito fortes, porque elas alteram consoante a emoção do sujeito, do artista que produz. Então, é nitidamente uma arte que rompe com a figuração, com a figuratividade. O destaque fica para Vassily Kandinsky, como é óbvio, e ele vai tirar toda a obrigatoriedade da representação da realidade. Eu insisto, olha, alguns artistas já haviam feito experimentos com a dissolução de imagens, mas Kandinsky foi o mais consistente em busca de uma expressão não figurativa. Eu acho muito perigoso esse ilógico, né? Porque a figuração, ela é dada à lógica e o abstracionismo sensível é dado ao psicológico. Mas os textos apresentam assim e eu prefiro mostrar e discutir isso com vocês. Aqui nós temos uma obra dele, eu deixei várias para que vocês observem como elas vão mudando de tom, de cor, de forma, tá bem? Porque ele tem uma grande expressividade artística, eu gosto especialmente dessa. Esse tom de carmim que fica rosa é muito forte, eu acho muito bonita a ideia simbolista subjacente. Essa daqui também é curiosa. E crianças dizem que vem em balões e peixes e mãos. Mas a gente não precisa ver nada. É só liberar para conectar sentido com sentido. Num tempo mais adiantado da carreira, o Kandinsky, inclusive, tende a alguma, ele vai ser professor da Bauhaus, a alguma geometria. Ele normalmente fazia obras chamadas composição, composição 1, composição 2, composição 3. E por que esse tipo de texto? Para que ninguém procurasse ali alguma coisa. Se eu faço uma obra abstrata e coloco o título cachorro, as pessoas vão procurar cachorro. Então ele só colocava composição. E de repente, nos idos de 1923, ele cria este quadrado negro, que é muito evidente ao centro, e que dialoga não só com o cubismo, mas também com Pierre Mondrian, que vai gestar, junto de Theo van Doesburg, o estilo, de estilo. Então, a gente percebe que os artistas, eles se comunicam entre si. E já que eu falei em Pierre Mondrian, está na hora de nós falarmos um pouco sobre o abstracionismo geométrico. Ele vai ter muito mais foco na racionalização da forma. Ele vai ter um esforço dito aí, dado à ciência da forma, mais do que a forma orgânica do abstracionismo que nós chamamos de informal ou sensível. Então, nós estamos diante de um abstracionismo formal. Qual é a influência?
com certeza a influência é o cubismo de Picasso. Pierre Mondrian vai frequentar, nos idos de 1912, o ateliê de Picasso. E o cubismo analítico, em especial, declina um pouco para a abstração, para a sobreposição da forma, especialmente para a redução. Então, Pierre Mondrian, que até então trabalhava de uma maneira, vai evoluir. Mas o abstracionismo geométrico não vem só por Pierre Mondrian. Eu preciso deixar claro que se com Pierre Mondrian nós temos o neoplasticismo, não pode ser esquecido o suprematismo russo, uma outra vanguarda que surge para combater as obras românticas vigentes no período czarista, que normalmente destilavam verdades inventadas, alguma coisa muito romantizada para seduzir a população. Nós vamos dar vazão para conhecer eles dois. Como eu disse, o primeiro é o neoplasticismo, ou estilo, é Pierre Mondrian. Aqui nós vamos ver uma paixão muito grande por cores primárias, preto e branco. Ele, inclusive, dizia que não gostava do verde e ele gosta especialmente de organizar as formas a partir de linhas retas, horizontais e verticais, como linhas mestras, que ele dizia que o ângulo reto era o símbolo desse movimento, e sim, por meio do ângulo reto e alguns cálculos de Fibonacci, que é uma forma muito objetiva de arte, ele atingia o sagrado. Ele tinha um processo de rito em direção ao sagrado, percebe? E aqui está o rostinho dele, para vocês conhecerem, ele era holandês. E aqui o processo, ele começa homenageando muito o pós-impressionismo, tá bem? Com uma tela ali que se aproxima da pincelada e do impasto do Vincent van Gogh, que era o grande artista anterior a si do seu país, mas depois ele não se encontra muito nesta prática, e ele, em conhecendo o cubismo, ele pega uma árvore, que é a árvore vermelha, e ele vai transmutando. Esse processo ele demanda mais de 50 trabalhos, mais 50 pranchas, e aí vai ter prancha, papel, óleo, tudo que vocês imaginarem, até eles chegarem na redução da forma. O que interessava para Mondrian era a redução da forma. Então ele busca uma objetividade muito grande para se declarar anti-individualista e uma arte de permanência. Mas, por favor, apesar desses termos serem tão objetivos, ele dizia que a arte dele era permeada pela sua subjetividade. Isso porque ele fez alguns retângulos e quadrados de cartolina, de cartão, e ele deixava na parede do ateliê e ele ia arranjando de manhã consoante o seu humor. Então nós temos aqui, apesar de uma assimetria que conforma. Entende que, se vocês olharem, tem uma justa medida, padrões matemáticos de Fibonacci, desculpa, saiu assim, não sei porquê, de Fibonacci, mais esse arranjo do ângulo reto. Até quero ser provocativa. Ele tinha um amigo, Theo van Desburg, que funda com ele o estilo, o neoplasticismo, e que vai entrar na mesma vibe de reduzir uma forma geométrica, só uma forma figurativa para uma forma geométrica. Aqui está a experiência com a vaca. Olha como ele foi reduzindo a forma. Sandra, mas ele sabia desenhar uma vaca também? Todos eles são formados em arte acadêmica. Eles sabem fazer tudo muito bem. Quando nós falamos em vanguarda, nós falamos em opção de criação de um novo código e não um desacerto. São pessoas que sabem o que estão fazendo. Percebe? Então elas optam. Muita gente pensa que o artista que fez, por exemplo, esse trabalho com os quadrados ali, os retângulos, amarelo, verde, bababá, eles efetivamente fazem isso por não terem habilidade ou competência para um desenho de natureza acadêmica. Isso é um equívoco, é uma opção, e é por isso que eles afrontaram tanto a sociedade. Não é porque eles eram ingênuos, mas porque eles são um afronto. É bem isso. E quem mais se incomoda? Muito mais do que o acadêmico, muito mais do que o acadêmico, é o romântico. O romântico que gosta sempre de uma forma idealizada, de uma realidade inventada. Sempre uma idealização, né? E aí, eu quero só deixar bem claro que a briga aqui vai ser bem grande entre o Pierre Mondrian e o Theo van Desburg.
Quando eu fizer o vídeo do concretismo, eu vou explicar essa briga depois, porque vários faziam assim, mas eles vão ter uma briga entre si. Esse vai dizer, eu não faço abstracionismo, eu reduzo ao mínimo da forma concreta, entende? E o próximo é o suprematismo. Gente, quando a gente pensa no suprematismo, ele é muito elementar. É o plano bidimensional do papel, da tela, do que quer que seja, do cartão, da madeira, onde ele trabalhar, com outras formas também planas sobrepostas. Eu não tenho ali cubos, não. Aqui, apesar de o Malevich, em um determinado momento, olhar para o cubismo, na hora que ele faz a sobreposição, ele não faz facetas. Não, eu não tenho cubos, eu não tenho polígonos. Eu tenho simplesmente formas planas, quadrado, círculo, retângulo, percebe? Isto é o suprematismo, é a forma mais simples de todas, é a forma suprema. Eu nem vou trabalhar com os ângulos. As cores aqui são mais variadas, ainda que as cores primárias sejam as mais utilizadas. É que no caso do Malevich, ele não tem problema nenhum com o verde. Percebe? E aí sim, aqui uma homenagem ao Kazimir Malevich, que pintou também de uma maneira figurativa. Eu gosto muito do lenhador, o amolador de facas, que já tem uma tendência ao cubismo, mas não era tão reduzido assim. Tudo bem? Ele vai fazer formas interessantíssimas, como o quadrado preto sobre o quadrado branco, que é só um quadrado preto mesmo, e ele vai definir que a arte morreu. Mas qual arte teria morrido? A arte do passado, que dava força aos czares opressores. E na contemporaneidade, o que eu vou encontrar de abstracionismo? O abstracionismo, na contemporaneidade, ele volta a se unir ao expressionismo. Sim, e o foco agora não é mais Europa. O próprio Pierre Mondrian, antes da Segunda Grande Guerra, vai se mudar para Nova York e lá vai ser o eixo cultural vigente. Aí você fala para mim, e o que nós vamos encontrar por lá? Olha, a mais importante carreira abstracionista da América, dos Estados Unidos, estadunidense, é de Jackson Pollock. Na realidade, tudo se deu assim. Uma garota muito rica, Peg Guggenheim. Aliás, o nome dela é um nome de museu. Ela ficou órfã e resolveu investir em arte. E ela conhecia Duchamp. E ela vai para a Europa. E ela teve uma meta, comprar uma obra por dia. E ela fez. Assim. Mas nessa época uma obra podia ser assim, uns 500, 200 dólares, 600 dólares, enfim, era possível. Ela fez o maior acervo, um dos mais ricos em arte moderna. E quando ela volta para os Estados Unidos, ela monta uma galeria para vender. Ela comprou muito, vocês não estão entendendo. E a galeria se chama A Arte deste Século. E aí ela também investigava quem na América produzia alguma coisa que fosse mais abstracionista. E aí ela vai encontrar o Jackson Pollock. O Jackson Pollock, no primeiro momento, ele não produzia essa pintura de ação. Ele produzia uma pintura assim, olha. Expressionista dado ao abstracionismo. Por que expressionista? Porque são formas que são desagradáveis, buscam o feio, combinações de cores que na realidade criam um desequilíbrio, percebe? Mas, com o tempo, ele foi verificando qual era o seu caminho. E para ele a pintura gestual, a dança, a performance era muito importante. Então ele vai tirar a tela do cavalete e vai levar para o chão e vai começar a misturar emulsificantes ou elementos extras na tinta, como areia ou pó de vidro, para poder umectar de uma outra maneira, para dar uma liga distinta. E aí ele vai começar a salpicar e vai virar uma celebridade. Primeiro porque a Peg vai vender essas obras dele, vai vender inclusive para o pessoal do MoMA. Depois porque o crítico que trabalha com ela vai fazer um baita merchan do Jackson Pollock e ele vai ser, de repente, considerado uma celebridade que vai para o Time e que vai ter plateia para assistir o Jackson Pollock pintar. Ele vai fazendo esse dripping, tem gente que fala dropping, porque drop é gota, então o dripping é mais esparramado, e, enfim, ele vira um sucesso. As características da pintura dele, porque eu sei que vocês gostam de uma contemporâneazinha,
compreensão da pintura como meio de criar emoções intensas, execução cheia de violência e agressividade, porque às vezes ele espirra isso em movimentos fortes. Ao mesmo tempo tem o automatismo e a destruição dos meios tradicionais, tá? Então ele não necessariamente vai usar pincel, trincha, espátula, ele pode espargir com o que ele quiser. Mas o que eu acho mais legal, se essa performance e essa moda de fazer a arte é muito impermanente, é efêmera, ele vai fotografando. Então tem um ganho, sabe? Multilinguagens. Tem o fato dele performar, tem o filme e a fotografia, que com o time ganhou essa notoriedade, e tem o registro final, a obra. É muito bacana mesmo. Agora, ele não estava sozinho, e aí na fila vieram vários, cada um desses com uma história de vida, com uma especificidade. É claro que nós não temos tempo e nem é a matéria do ensino médio tudo isso, mas eu quero mostrar para vocês que existem outras pessoas. Se algum deles cair no vestibular, lembra sempre, são pessoas que trabalham no pós-guerra, e isso mostra a densidade que o mundo ultrapassava, o sofrimento, a fragilidade do homem diante do caos. É isto que a gente tem que aprender. E essas obras vão trazer exatamente esse gesto, essa força. Olha, aqui eu vejo como é que foi o caminho quase que de um rolo, né? Passando, percebe? Essa brutalidade do artista. É como se ele refletisse a sociedade a que pertence. Olha aqui. Gottlieb. Difícil falar esse nome. Eu gosto dele. Agora tem um que todo mundo detesta. Esse daqui, então, ele não tem nem livro dele. Eu coloquei o Guston porque tenho em aula de pós-graduação, de doutorado. Mas, professora, são manchas. É, o caos vivido, a dor vivida. Agora, tem dois que chamam muita atenção. Esse eu gosto, é o Rothko. E ele dizia que não pintava, não fazia essas manchas de cor para decorar restaurante caro. Isso porque a Peggy Guggenheim foi a agenciadora dele. E o pessoal da Seagrams, o alto escalão, queria que ele decorasse o Quatro Estações. E ele estava fechando o contrato, aí foi convidado para comer no Quatro Estações. Ele viu o preço do cardápio. Ele achou aquilo tão aviltante que ele falou: não vou decorar esse lugar. Minha arte não é essa. A praia da minha arte não é servir a esse capitalismo selvagem. Se ele era comunista, não, ninguém fala em comunismo. Só fala simplesmente que ele era contrário a certos abusos e falta de noção de valores. Né? Foi feita uma capela Rothko em Boston, bem bonita, com telas pretas, que ele dizia que a gente ia sair. A partir do momento que a gente só olha uma imagem preta, a gente não tem o que procurar fora e a gente faz uma ego trip. Bem legal. Eu deixei essa porque é uma das mais famosas, ele sempre faz essas manchas de cor, laranja, cinza, vermelho, azul. Eu deixei aqui. E esse aqui arrepia os românticos e os conservadores, William de Kooning. Esse aqui o pessoal detesta e fala o que ele está fazendo aí. E ele ficou muito famoso depois de uma série que ele fez várias mulheres deformadas. É engraçado porque as pessoas já tinham visto o grito, né, do Monkey com o corpo humano deformado. Mas aqui a gente vê uma deformação que foi assim rotulada até como misoginia. E ele dizia: não, eu me inspiro na minha mãe, na força das mulheres. Eu não estou querendo fazer nada. Um crítico, o Argan, falou assim: no fundo lodoso de um poço descobre-se com arrepio de nojo a carcaça que infectou suas águas. É, eu não queria olhar todos os dias por uma dessa. E aí eu sei algumas perguntas. Professora, você falou que o cubismo ele se aproxima da abstração. Ele é abstrato? Olha, gente, abstrato ele não é, mas ele caminha para. Quais vanguardas caminham para a abstração de alguma maneira? Quando nós falamos em fragmentação da forma e repetição de formas, no caso da sobreposição angular, a gente caminha para a abstração. Aqui está a fábrica da Horta de Ébano, para que vocês possam ver. Também trouxe para vocês o futuro de Giacomo Balla, bem interessante. Futurismo. Trouxe o surrealismo de Miró, que é muito automático, vai no automatismo, na espontaneidade. Abstrato, olha. Então você pode conhecer o abstracionismo em outras obras.
E eu sei que depois vocês iam me perguntar, e na escultura, quem eu deveria saber? Olha, inevitavelmente você tem que conhecer Alexander Calder, que é filho de uma engenheira com um artista plástico falido, que fez engenharia, mas queria ser artista plástico e vai conseguir ser, porque ele se propõe a fazer uma pós-graduação na Europa e vai conhecer o Piet Mondrian. E quando ele vê o Piet Mondrian calculando, mexendo na parede, nas placas de cor, consoante o seu humor, ele pensa numa escultura que se mexe. Ele era da engenharia, faz os móveis, todos calculados, o peso, para que a coisa ficasse equilibrada. Mobile. Lembra do mobile de bebê? Ah! E os imóveis, que ficam parados normalmente no centro. Para fechar esse encontro, você também deve querer saber. E no Brasil, tem alguma coisa? Além dos povos originários, eu quis deixar 2 artistas, tá? Vocês vão encontrar listas com vários, esse mesmo eu tirei de uma lista da internet de 7, mas 5 deles eram concretos, então concretismo vai ser no nosso próximo encontro. Eu trouxe o Antônio Bandeira, que morou em Paris muito tempo e que também vai trabalhar com muito dripping, dropping, mas de uma forma mais espargida, vocês percebem? E um que é o fantástico, que poderia cair no vestibular mesmo, que é o Iberê Camargo. Iberê Camargo, ele é do Rio Grande do Sul, não se adequou em nenhuma academia de arte do Brasil, sempre brigando, saindo fora, brigou para que o Brasil tivesse tinta mais barata e ele tem um processo interessantíssimo. Ele começa a pintar a figura, no meio do processo ele risca tudo e vem com esse vigor que vocês estão vendo aí. Muita cor, muita trincha, muita força. Tem, inclusive, vídeos de processo do Iberê Camargo pintando na internet que deixa qualquer um, assim, fala, nossa, que domínio e que expressividade. Ele gostava muito, em especial, de carretéis de linha, que lembrava a infância dele. Então, cai lá, ele tem umas formas assim, ó, que lembram carretéisinhos, ó. Carretéisinhos. Quem nunca viu um carretel antigo, dá uma googlada, vai ver uma pecinha de madeira, como se fosse uma ampulhetinha deitada, onde se passava a linha ao centro. Beijo e queijo. Fiquem bem. Vamos parar o compartilhamento e terminar para que não demore muito para você poder assistir, né? Tchau.